No dia 4 de setembro de 2018, uma limusine alongada parou em frente à casa do fisiculturista de 29 anos, Axel Steinberg. Ele alugou o veículo como surpresa para sua esposa, Amy, para comemorar o aniversário de 30 anos dela. O veículo levaria ele, ela e uma dúzia de amigos para uma cervejaria fora da cidade para um dia de bebida e comemoração, e depois os traria de volta para casa. Esse pelo menos era o plano. Mas, das 17 pessoas que entraram no veículo de luxo naquela tarde, nenhuma delas jamais voltaria para casa. A limusine começou sua vida como um Ford Excursion, um veículo utilitário esportivo, ou SUV, de 2001. Ela foi adquirida do fabricante por uma empresa chamada 21st Century Coachworks, especializada em modificar veículos sob encomenda. Após um tempo no pátio, o Excursion foi escolhido por um cliente para virar uma limusine alongada personalizada. As modificações foram extensas e envolveram desmontar o veículo, alongá-lo e depois adicionar todos os acessórios e acabamentos de luxo que se espera de uma limusine, incluindo bancos longos voltados para os lados, um pequeno bar de bebidas, iluminação ambiente e um sistema de som. O veículo finalizado tinha cerca de 9,5 metros ou 30,9 pés de comprimento e podia transportar no máximo 22 pessoas. Era tão grande que após a modificação foi oficialmente classificado como um ônibus. Esta limusine permaneceu em serviço por muitos anos, mudando de mãos à medida que era vendida de uma empresa de aluguel de limusines de luxo para outra. Em 2016, ela foi adquirida pela Prestige Limousine, sediada no condado de Saratoga, Nova York. Foi a essa empresa que Axel Steinberg recorreu em 2018, quando precisou de transporte para sua esposa e seus amigos na ocasião do aniversário de 30 anos dela. Ele havia reservado um ônibus de festa para levá-los de sua casa até uma cervejaria fora da cidade, onde passariam o dia bebendo e comemorando. No entanto, poucos dias antes do passeio, ele recebeu uma ligação do operador do ônibus de festa explicando que o ônibus havia quebrado e não estaria disponível. Correndo atrás de uma solução de última hora para transportar 17 pessoas com estilo, ele encontrou a Prestige Limousine e fez a reserva com satisfação. Provavelmente, ele pensou que a limusine seria uma melhora em relação ao ônibus, mas quando a Ford Excursion modificada apareceu na porta da casa dele, essa ideia foi rapidamente descartada. O veículo, que já estava em uso há quase 2 décadas, estava visivelmente desgastado. Embora brilhasse por fora, assim que entraram, os passageiros descobriram assentos remendados e pegajosos, assoalhos com buracos enferrujados e um motor barulhento que só ficava mais alto à medida que o veículo cheio se afastava. Um passageiro relatou a situação por mensagem a um amigo. "A limusine parece que vai explodir", eles escreveram. "É uma sucata, literalmente. O motor está deixando todo mundo surdo." Apesar das condições nada ideais do carro, os convidados fizeram o possível para se divertir. Afinal, eles estavam cercados de amigos e familiares a caminho de uma celebração única e especial. Uma limusine decadente era motivo de comentário, mas não de preocupação real. Ao volante da limusine estava Scott Lisenikia, de 53 anos, um motorista experiente que trabalhava para a Prestige Limousine há vários anos. No entanto, ele não conhecia a cervejaria e acabou errando várias conversões. Logo, ele recorreu a um serviço de navegação em seu celular, mas, apesar disso, acabou seguindo um caminho sinuoso até o destino planejado. Em vez de acelerar pelas principais rodovias, a limusine avançou lentamente em direção à cervejaria por uma série de estradas rurais com muitas subidas e descidas no vale de Schoharie. Em determinado momento, outros motoristas na estrada notaram o veículo distinto, encostando no acostamento com as luzes de emergência, piscando.
Seja qual for o motivo dessa breve parada, no entanto, a viagem logo continuou, com o veículo subindo devagar e ruidosamente até o topo de uma colina na Rota 30. No topo da colina, a limusine fez uma pausa. Outro motorista que passou percebeu as luzes de ré acesas, mas, ainda assim, ela seguia lentamente morro abaixo. A testemunha notou que o motorista da limusine apontava algo à distância, como se indicasse aos passageiros uma rota planejada. Em algum momento, nos minutos após essa observação, a limusine continuou descendo a ladeira. Ao ganhar velocidade, o motorista Scott Lisenikia percebeu que os freios do veículo grande e carregado não funcionavam direito. Ele bombeou os freios repetidamente, aplicando tanta pressão que o pedal do freio deformou a sola do seu sapato. Apesar disso, a limusine acelerava enquanto descia a ladeira. Motoristas profissionais como Scott são treinados para agir em caso de falha nos freios, incluindo engatar marcha mais baixa e usar o freio de estacionamento quando seguro. Não se sabe se Scott tentou algum desses métodos para parar o veículo desgovernado, mas, se tentou, eles foram ineficazes. A limusine ganhou velocidade até estar viajando bem acima de 160 km por hora, ou 100 milhas por hora. No final da descida, a Rota 30 terminava em um cruzamento de mão dupla. A limusine avançou em direção à placa de dê a preferência e quase atingiu um veículo que aguardava para virar. Sem diminuir a velocidade, a limusine atravessou as duas faixas da estrada, passou por um canteiro gramado e entrou em um estacionamento ao lado do Apple Barrel, uma loja e café do outro lado. O veículo desgovernado só foi desacelerado quando colidiu com um SUV estacionado. O carro estacionado foi atingido com tanta força que saiu do lugar colidindo fatalmente com dois transeuntes próximos. A limusine, com a parte dianteira agora completamente destruída, rolou para uma vala e finalmente parou. Transeuntes correram até o local para ajudar quem estava no veículo. Polícia, bombeiros e paramédicos chegaram rapidamente ao local. Pode ter parecido, inicialmente, que o acidente dava para sobreviver, pois o compartimento dos passageiros estava mais intacto que a parte dianteira do carro. A maioria dos assentos no compartimento dos passageiros era lateral e, por isso, não tinha cintos de segurança. Isso fez com que a maioria dos passageiros fosse lançada de seus assentos no acidente e sofresse ferimentos graves. De fato, a cena do acidente, tanto pelo número de pessoas envolvidas quanto pela velocidade do impacto, foi tão angustiante que vários dos primeiros socorristas a chegar ao local depois precisaram de apoio psicológico como consequência. No total, o acidente tirou a vida de 20 pessoas. Não houve sobreviventes. Dentro da limusine, como passageiros, estavam Axel Steinberg, de 29 anos, e sua esposa Amy Steinberg, também de 29 anos. O irmão de Axel, Richard Steinberg, de 34 anos, também estava a bordo, assim como as três irmãs de Amy, Alison King, de 31 anos, Mary Dyson, de 33 anos, e seu marido, Robert Dyson, de 34 anos, além de Abigail Jackson, de 34 anos, e seu marido, Adam Jackson, também de 34 anos. Também estavam a bordo Amanda House, de 26 anos, e seu namorado Patrick Cushing, de 31 anos, assim como Erin McGowan, de 34 anos, e seu marido Shane McGowan, de 30 anos. Matthew Coons, de 27 anos, Savannah Bazese, de 24 anos, Amanda Rivenberg, de 29 anos, Rachel Kowalski, de 30 anos, e Michael Yukai, de 33 anos. Também morreram os dois transeuntes no estacionamento do Apple Barrel, Brian Hall, de 46 anos, e seu sogro James Shinur, de 70 anos, além do motorista da limusine, Scott Lisenikia, de 53 anos. Após o acidente, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte iniciou uma investigação sobre o acidente, mas logo entrou em conflito com a Polícia Estadual de Nova York, cuja investigação teve prioridade
pois acreditava-se que o acidente poderia ter sido causado por negligência criminal. Isso fez com que a investigação do NTSB fosse atrasada de uma forma que o próprio NTSB considerou incomum. Apesar do atraso na investigação do NTSB, ambas identificaram problemas semelhantes. A limusine estava muito mal conservada. No momento do acidente, havia problemas com os freios, indicadores de direção, portas de saída e limpadores de para-brisa. Os problemas nos freios tornavam o veículo impróprio para uso. De fato, o inspetor havia visitado as instalações da Prestige Limousine não muito tempo antes do acidente e colocou um adesivo de interdição no para-brisa do veículo. Esse adesivo foi encontrado amassado no chão da limusine após o acidente. A empresa continuou conscientemente a usar um veículo que não era seguro para a circulação nem legalizado. De fato, a Ford Excursion havia reprovado em várias inspeções ao longo dos anos, assim como outros veículos da frota da Prestige Limousine. Essas falhas repetidas nunca resultaram em ações adicionais, e os veículos condenados sempre voltavam a ser usados após reparos rápidos ou parciais. Outros operadores de limusines observaram que a Prestige Limousine parecia ter uma tolerância incomum quando se tratava de inspeções. Alguns afirmaram que se a frota deles tivesse sido autuada por tantos problemas graves quanto a frota da Prestige Limousine, a empresa deles teria sido multada ou fechada. Eles se perguntaram por que isso não ocorreu com a Prestige Limousine. O proprietário da Prestige Limousine, Norman Hussein, foi preso e acusado de homicídio culposo. Após longos processos, ele foi condenado a 5 a 15 anos de prisão, uma sentença que algumas das famílias das vítimas consideraram branda, dado o quão mortal foi o acidente. Jornalistas observaram que Norman Hussein era um informante do FBI, alguém que foi pago pelo governo durante muitos anos para ajudar em operações importantes de combate ao terrorismo e que, portanto, era extremamente bem relacionado. Eles especularam se essas conexões influenciaram o andamento da investigação. E em uma escala mais ampla, a facilidade com que o proprietário conseguia colocar a limusine novamente em circulação com frequência, apesar de múltiplos problemas de segurança. Além das medidas legais contra a Prestige Limousine e seu dono, avaliou-se também a segurança das limusines em geral. As penalidades para operar uma limusine insegura no estado de Nova York foram aumentadas e orientações sobre a inspeção e o seguro de limusines foram emitidas. Dezenas de limusines foram inspecionadas e apreendidas, e as regulamentações do setor como um todo foram reforçadas. Como escreveu a jornalista Helene Olin, após a perda de 20 vidas em um único acidente, isso não precisava ter acontecido.